Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez à Rádio Santos 92.5. Está no ar o programa Bom Dia CDL, o programa jornalístico da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo das 7 às 8 da manhã. Nós agradecemos demais a sua presença, a sua audiência. Vamos apresentar o nosso time de comentaristas, a nossa bancada de sexta-feira. Primeiramente, o presidente da entidade, comentarista fixo do programa, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Albeite. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes aqui da CDL, do Bom Dia CDL. E também na bancada o advogado e empresário João Vilela. João, bem-vindo. Bom dia a todos. E nós teremos ao longo do programa vários temas importantes, sempre temas relevantes a debater, a discutir, e você é nosso convidado de honra, você que está ouvindo o nosso programa, mande seu WhatsApp, seu telefone, interaja conosco, ajude a construir a pauta do programa. Bom dia, Jana Novaes. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes do programa Bom Dia CDL, aos companheiros aqui presentes. Para participar é muito fácil, tem várias maneiras. Uma delas é pelo WhatsApp, que é no 991406444, 991406444. Nosso telefone fixo, 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook, que é atualizada diariamente com os detalhes dos comentaristas e fotos do programa, é a CDL Santos Praia. Ok, participe mesmo, fique à vontade, nos ajude, como eu já disse, a construir uma informação ainda melhor, mais aprofundada, com a interatividade com os nossos ouvintes, aqui no Bom Dia CDL, que está no ar. Primeiro tema diz respeito ao SAMU. Somente uma das 7 viaturas do SAMU de Santos está em operação, segundo informações que estão sendo veiculadas na imprensa. A informação é da própria prefeitura, após ser questionada sobre a denúncia de um funcionário público que alertou a reportagem do jornal Diário do Litoral sobre o drama de quem precisa de assistência de urgência e emergência. Os carros estão parados por problemas mecânicos, por falta de peças de reposição. Segundo o denunciante, até pouco tempo atrás, as peças boas de uma viatura parada eram retiradas para repor as quebradas de outra. Agora a maioria está parada por falta de peças. Acredite se quiser, as oficinas mecânicas da prefeitura têm funcionários, mas não têm ferramentas apropriadas para arrumar os veículos novos. É uma situação de cobertor curto que pode ter um desdobramento seríssimo, Nicolau Albeite. Verdade, e não só as viaturas da saúde, né, que no caso do SAMU, que qualquer pessoa, principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo, que não pode manter o seu plano de saúde e acaba precisando de uma emergência do SAMU, até pessoas que têm um plano de saúde e precisam de uma emergência, chama o SAMU, porque é uma emergência que mais rápida e que deveria ser eficaz. É eficaz. Já visto aí o nosso amigo Rick Santos, né? Isso. Que precisou do SAMU e foi prontamente atendido. Salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Agora, uma viatura se torna impossível um atendimento imediato numa cidade como Santos, que deva ter vários casos ao mesmo tempo. E não só as viaturas do SAMU, viu? Não só as ambulâncias, no caso do SAMU, as viaturas policiais também. É comum você passar na porta de delegacias e você vê carros lá abandonados e jogados. Então acho que é muito descabido isso. No caso do SAMU é federal, né? Mas tem verba estadual também. E no caso das polícias também verba estadual. Eu acho que os nossos governantes, eles estão muito desatentos para as coisas nesse detalhe, principalmente para governantes, deputados, que ganham salários que dá para comprar uma viatura a cada mês no seu salário. Então, essa atenção tem que existir à população. A população, infelizmente, está abandonada. É esse o termo que eu posso utilizar nesse sentido. João. Olha, quando eu ouvi essa denúncia, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que fosse mentira, fosse boato, fosse apenas uma enganação, mas é assustador, porque quem tem uma ambulância não tem nenhuma, a verdade é essa.
E se você não tem nem as condições mínimas de manutenção, você não tem nem as ferramentas de manutenção, a coisa fica um pouco mais complexa ainda. E tem que pensar o seguinte, o SAMU ele é utilizado, alguém sofre um acidente de trânsito, normalmente não é nem a pessoa, mesmo que a pessoa tenha o melhor plano de saúde do mundo, às vezes a pessoa está desacordada, não tem condições, outra pessoa liga para o SAMU. Não necessariamente você está em condições de ligar, você tem como ligar para o seu plano de saúde. Então, às vezes é um terceiro que liga, às vezes é um próprio autoridade, um policial que vai atender ali, ou um bombeiro que acaba... O bombeiro bem que tem as viaturas deles também. Mas é um absurdo você ter uma viatura do SAMU. Não tem nenhuma na realidade, então, porque quem tem uma não tem nenhuma e não dá para atender a população de forma alguma. 2 atendimentos no momento, que não é nada extraordinário. Nada, imagina. Já inviabiliza. Você só tem como atender uma pessoa. A gente poderia fazer uma Uberlância, né? Em vez de ambulância, Uberlância. Eu acho que Uberlância, será que funciona? Criamos um aplicativo, falta combustível no Jornal da Tribuna de hoje. Falta combustível, veículos do SAMU de Cubatão. Então, aí podia fazer aquela que, igual o carro De Volta para o Futuro, casca de laranja, eu lembro que ele põe banana dentro do tanque. É um absurdo, né? É um pouco o caso com a população, os nossos governantes. Bom, já visto que nossos governantes estão totalmente perdidos e presos, né? Os que não estão perdidos estão presos. É verdade. Os que não estão presos estão perdidos. Então esse é o retrato que nós estamos vivendo hoje, já do Rio de Janeiro. Já visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, não estou falando no sentido de prisão, tá? Rio de Janeiro não é isso. Estou falando no sentido do governo do estado. O pessoal até está brincando, né? Que vai ter um debate entre Garotinho e em cadeia nacional. Em cadeia nacional. Mas, brincadeiras à parte, eu já vi isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que no Rio de Janeiro estamos vivendo numa situação caótica. E eu não vejo o estado de São Paulo longe disso não, viu, Zé? Principalmente outros estados como Alagoas, que é um dos estados mais pobres do país. Rio Grande do Sul, Nicolau. Rio Grande do Sul está vivendo um caos precário. Porto Alegre, que era tido sempre como uma capital mais sofisticada, como Curitiba também sempre foi, hoje passa por uma situação alarmante. Tá? Agora, você viu o pesão no Rio de Janeiro? Pelo menos uma atitude um pouco digna, que 30% do salário do servidor... Mas não vai dar isso aí. 30% do salário dele... E do salário dos secretários serão reduzidos, que isso é uma das 30%. Eu acho isso até louvável em função do pacote que ele está colocando. É o mínimo, né? Baixando... São 20 medidas, 17 foram consideradas inconstitucionais pelo Ministério Público. Ele está diminuindo o salário dos comissionados, né? Ele não pode mexer nos estatutários, mas ele pode mexer nos seus secretários, no seu secretariado e no seu próprio salário. Eu acho que o Legislativo deveria fazer a mesma coisa. E principalmente o nosso Congresso Nacional. Infelizmente, a realidade é esta. E a realidade tem que ser encarada de frente. É a mesma coisa que você na sua casa. Você tem sua esposa, seus filhos, todo mundo tem que colaborar. Se não colaborar, a casa quebra. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje e as consequências estão aí. Espero que nenhum dos governantes, eles não vão precisar, né, por enquanto, precisem de uma ambulância do SAMU. De repente precisa. Olha, então, você vê, o Garotinho ontem já precisou de um hospital municipal, que não sei que situação que está o Souza Aguiar. Não sei que situação que está. Se bem que até por conta das obras da Copa, não sei se isso justifica que o Estado está numa situação tão ruim que pode dar a impressão que a Prefeitura teve uma gestão um pouco melhor, mas foram gestões distintas. Da Prefeitura do Eduardo Paes, muito embora tenha encontrado muitos problemas, do governo do Rio de Janeiro. A situação do município é muito menos pior, vamos dizer assim. Menos pior é o que está sendo o termo, apesar de tudo usado no Brasil para tudo, né? Porque o grande problema é que nós chegamos numa situação. Não é só Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aflorou mais rápido por uma série de questões. Tem desde os royalties do petróleo, que reduziram em muito, até uma questão que o Estado tem pouca produção de outras coisas. Então, assim, é um Estado que depende muito do funcionalismo público e isso acabou acarretando vários problemas. Rio de Janeiro, desde a época que era capital, ele se mantinha muito com verba federal, muito com verba de funcionário público para manter isso aí realmente. Agora, a situação que chegou hoje é assustadora. Acabou realmente o Estado do Rio de Janeiro.
Os outros estados estão seguindo uma fila. O estado de São Paulo é um estado que realmente está mudando muita coisa. Então, quer dizer, ainda tem uma certa luz no fim do túnel em alguns estados, como São Paulo, que produzem. Agora, Rio Grande do Sul está complicado, para ele produzir está complicado. Alguns estados do Nordeste estão totalmente quebrados, está muito assustador. Bom, o que você falou, João, em relação ao Rio de Janeiro, só vou dar um dado, né? Que a queda dos royalties do petróleo, devido à queda do barril, e também porque já há muito tempo eles vêm adiantando esse recurso com a projeção que já está defasada no nível de royalties, no topo. Então, hoje, você tem que honrar um adiantamento desses royalties no valor do barril de alguns anos atrás, com as receitas de hoje. Quer dizer, esse dinheiro realmente está fazendo falta para o caixa do governo do Rio de Janeiro. Mas voltando ao Rio, já que vocês falaram, nós vamos aí discutir essa crise que pode se estender para os outros estados. Aí eu pergunto, o Jorge Tadeu está chegando aqui também na nossa bancada. Bom dia, doutor Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, seja bem-vindo. Vamos começar a conversar com o Jorge, focando nessa situação do Rio de Janeiro, que é emblemática. Primeiro, por esse fato do garotinho precisar, uma ironia do destino, né? Precisar do hospital da rede pública, tá desesperado pedindo para ir para um hospital particular, já que ele tem convênio. Mas a situação vai além. Como é que fica, então, um governo que quer um plano de austeridade para salvar as contas, né? Para salvar o próprio Estado aí da bancarrota total, e ele vê essas denúncias aí. Tem programas como, por exemplo, similares aqui ao Bom Prato, no Rio de Janeiro, que vão ser suspensos. Eles custam mais ou menos 53 milhões de reais por ano. E outros atendimentos prioritários também, uma rede de atendimento social, transferência de renda, na faixa de 150 milhões. Aí você vê o grupo do Sérgio Cabral, auferiu aí cerca de 220 milhões em propina. E programas essenciais do governo hoje estão ameaçados. Vou dar um dado que é estarrecedor. Como é que o Sérgio Cabral chamava com a turminha dele? Aquele 1% do seu grupo. O oxigênio? O oxigênio. Vai faltar oxigênio. Vai faltar oxigênio, e a rede pública do Rio de Janeiro está com o fornecimento de oxigênio ameaçado por falta de pagamento. Quer dizer, é uma desfaçatez total e inominável esse tipo de coisa, Jorge Tadeu. Bom dia, Zé, bom dia, amigos da mesa. Na verdade, assim, primeiro, em relação ao garotinho, o desespero dele foi patético. Não foi para procurar uma rede privada, e sim foi por ser preso. Ele queria simular, aproveitar um antecedente que ele tinha de uma coronariopatia para dissimular e tentar dar um jeito, quem sabe até dos amigos dele traficantes levarem ele, fazerem uma captura dele dentro do hospital. Tal foi feito com o Fat Family, né? Talvez ele até esperava esse tipo de coisa, que alguém fosse lá buscá-lo em algo cinematográfico. Em relação a essa questão, é muito simples. O comportamento é viral. Nós já discutimos isso algumas vezes. Ninguém se preocupou com a área básica, todo mundo dava calote. Como é que você vai processar o governo? Você não está recebendo. Você vai processar o governo, vai transformar em precatório, você vai receber daqui a 40 anos. Então, foi uma ciranda terrível, né? Em que ninguém pensou em nada. E na minha opinião, Zé, eu ouso dizer que toda essa questão de calote em serviços básicos, você deixar de suprir oxigênio, material, faltar peça para automóvel, como foi a discussão agora há pouco sobre o SAMU, tudo isso é uma forma de virar a população contra o projeto do governo de moralização dos gastos públicos, ou pelo menos de tentativa de moralização dos gastos públicos, sem mexer na farra que eles têm, de funcionalismo em excesso, de um monte de cargo comissionado, dessas verbas absurdas, todo mundo ficando milionário sendo político. Então, é uma briga, né? É uma guerra da carne, como diria o carioca, né? Você corta numa área básica para poder fomentar a população, para poder não chegar no bolso deles, que está cheio de dinheiro e que foi desviado de tudo isso básico que não está sendo oferecido. Então, no sensível no Rio de Janeiro, muito séria, é a questão da Previdência do Estado também. É difícil de mexer, João, e é mais um problema que talvez todos os estados, ela é emblemática mesmo, e num nível ou outro, mais sério ou menos sério, sempre sérios, né? Em termos de diagnóstico econômico dos estados,
Isso deve se prolongar ao longo desse ano de 2017. A Previdência, tanto as caixas de pecúlio municipais, como as do Estado, quanto a Previdência Geral e a Previdência Especial, todos estão com os dias contados, porque não é possível você não contribuir com aquilo e receber depois aquilo. Isso é um saco que acaba furado, não tem grande. Então, o que trabalha muito e contribui com muito. Então, o grande problema é que se você não tiver uma proporcionalidade, uma lógica, ou seja, você vai ter que contribuir e vai receber por aquilo que você contribuiu. Tem uma palavra, também, né? Mas não só isso, mas também isso. Por favor, Nicolau. Não só isso, também as previdências privadas, por exemplo, prefeitura, tem os seguintes problemas hoje. O funcionário contribui durante 20 anos com o salário que ele tem lá de 1.000 e poucos, R$2.000. Uma previdência, vamos supor, uma prefeitura. Nos últimos 5 anos ele incorpora. Então, aí ele se aposenta com salário de R$16.000, R$20.000. Ele incorpora 20% ao ano. Como é que essa caixa de previdência vai. Então não fecha. Não funciona. O grande problema é que tem uma palavra na Constituição brasileira hoje, que é a solidariedade. Com essa palavra, eles fizeram essas loucuras todas. Tem que ser pelo que você contribuiu. Se você contribuir mais tempo, você vai receber mais. Como qualquer coisa lógica que tenha no mundo. Previdência tem que ter uma lógica. Nós não temos uma lógica na Previdência. Você contribui e você recebe. A grande maioria das pessoas recebe muito pouco e contribui durante muitos anos. E tem que continuar trabalhando para poder continuar mantendo a sua Previdência e sua vida. Alguns contribuem muito pouco e recebem muito. Mas por quê? Porque foi feito justamente dessa forma ilógica. A grande maioria tem que pagar uma minoria abastada, que não é só funcionário público, tem casos e mais casos. Tem detalhes que se você utiliza assistência social como previdência social, e não é a mesma coisa, teriam se separados as duas coisas. Você quer fazer uma assistência social, separa da previdência social. São coisas diferentes, mas se usa da mesmo fundo no Brasil. Então não vai dar certo. O próprio presidente da República se aposentou com 55 anos. Quer dizer, não tem sentido isso. As pessoas podem contribuir mais tempo trabalhando. Se a pessoa não tiver condições, é uma outra realidade. Mas tendo condições, para depois se aposentar com um valor maior. Eles estão resolvendo esse problema, né? Estão matando as pessoas mais cedo. Pois é, estão tentando fazer isso agora, né? Tem uma contribuição até das ambulâncias agora. Bom, outra questão também é que a Lava Jato agora vai chegar nos estados, que está nos municípios. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. 7h19 é o Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos Praia. Nós vamos parar para uma breve pausa para os nossos apoiadores comerciais. Na sequência do programa, vamos conversar com o nosso convidado especial de hoje, superintendente da Santa Casa de Santos, Augusto Capô de Casa. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, aqui Zé Torquato. Satisfação ter você conosco aqui no nosso programa, que vai ao vivo até às 8 da manhã. São 7h21, prossegue na bancada os comentaristas Nicolau Almeida, João Vilela e Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, o médico Dr. Jorge Tadeu. E recebemos agora o nosso convidado desta sexta-feira, atendeu gentilmente mais uma vez nosso convite, superintendente da Santa Casa de Santos, Augusto Capô de Casa. Bom dia, Augusto, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes desse programa importante que trata não só dos assuntos da região, mas também com foco especial ao lojista. O CDL sempre inovando e discutindo os assuntos da região. Parabéns a você e um bom dia a todos os ouvintes e ao Nicolau, Jorge, João Vilela, amigos com uma estima especial. Bom, o Augusto também, que sempre esteve próximo da CDL Santos Praia, com a sua atuação no rádio, na TV, né? Um jornalista aí atuante, agora dedicado ao seu trabalho de superintendente da Santa Casa de Santos, trabalho árduo, né? Qual o balanço que você faz do início do que você se propôs? Você fez um plano de enxugamento de gastos, uma reprogramação administrativa da Santa Casa. Você iniciou agora em fevereiro, foi que você assumiu a Santa Casa, Augusto? Zé, eu não sou jornalista, eu sou radialista, sou administrador e nós desenvolvemos um trabalho muito grande à frente da TV, não é? Primeiro em 18 anos na Santa Cecília e desde 2007 nós assumimos a presença da TV comunitária, assumimos lá com uma dívida de R$2 milhões
nos últimos 9 anos nós conseguimos equacionar esse déficit. Na Santa Casa nós assumimos aqui dia 19 de fevereiro, assumimos a superintendência a convite do provedor e da mesa administrativa. Tivemos aqui já numa oportunidade fazendo um balanço a pedido do Nicolau e hoje de volta aqui eu até ia trazer para vocês um balanço que foi impresso e a gente vai poder distribuir nós já estamos distribuindo na cidade um balanço do que foi realizado nos últimos 8 meses. Bom, e Augusto, vou começar com uma notícia que foi veiculada no Diário do Litoral há cerca de uma semana atrás, que dava conta da interrupção do atendimento da Caixa de Pecúria aqui de Santos, a CAPEP. Isso de fato aconteceu? Em que pé está essa situação? Ô Zé, o que pese a falta de informação, a Santa Casa sempre foi um pouco, talvez pelo perfil dos gestores anteriores, a Santa Casa sempre foi um pouco atacada, né, de forma bastante severa, sempre com informações cruzadas. Quando você fala de saúde, é um tema muito difícil, né? A pessoa se dirige ao hospital, ela quer ser atendida, o Jorge é médico, sabe disso, qualquer um que vai a um hospital, ninguém vai no hospital como se fosse um shopping, né? As reclamações que a gente tem de shopping são muito menores do hospital, porque a pessoa no shopping vai e ela está tranquila, serena, ela vai lá para passear, se divertir. Quem vai para o hospital não vai para isso. Na verdade, vai tenso, nervoso, prestes a perder um parente, prestes a ter uma notícia ruim. Então, invariavelmente, a estrutura psicológica é diferente. A Santa Casa passou por uma ampla reformulação e nós começamos a apontar problemas que não são da Santa Casa. A Santa Casa, nos últimos 20 anos, ficou com o estigma de que você vai na Santa Casa e é atendido, não é? Como se fosse pelo SUS, de forma gratuita. Eu tenho todos os dias alguém que quer entrar na Santa Casa lá para ser atendido. E é importante o espaço da comunicação para que a gente possa pré-estabelecer algumas regras, né? Uma das regras é que nós não fazemos a regulação de todos os serviços do SUS, né? A camarada teve uma dor de barriga, ele vai na Santa Casa. Nós não temos essa regulação. A pessoa deve se dirigir a uma UPA, a uma unidade de saúde, e lá a unidade de saúde ela vai fazer essa regulação, né? A Santa Casa ela tem que atender, para manter a sua filantropia, 60% dos seus leitos destinados ao SUS. Mas eu recebo esses pacientes das unidades reguladoras, no caso de Santos, que é o nosso gestor. Então esse é um primeiro ponto importante, porque eu todos os dias recebo ligações ou pessoas que vão lá, elas querem ser atendidas pelo SUS e nós não temos. Nós temos alguns serviços que são chamados de porta aberta. Então você tem lá oftalmologia, é um serviço que eu tenho urgência e emergência. A trauma, nós temos um serviço de urgência e emergência. Maternidade, que é um grande problema. Pediatria, que é um grande problema. São 2 serviços deficitários que a Santa Casa mantém para poder atender a toda a sociedade, mas que, na verdade, são serviços que são deficitários. É importante destacar isso porque quando a pessoa chega na Santa Casa, às vezes não é atendida, o que ela faz? Ela vai na imprensa, aí ela liga para os jornalistas, diz assim, olha, eu não fui atendido, né? E parece que a Santa Casa não quis atender. Recentemente, nós tivemos um caso bastante emblemático de um vereador na cidade que publicou um vídeo e que criticando, olha, tem 2 senhoras que não foram atendidas e, na verdade, ele até usou uma expressão, a prefeitura não opera, quem opera é a Santa Casa. E é natural, porque na verdade não é nem a Santa Casa nem a prefeitura que opera, quem opera é o médico. O que a Santa Casa oferece é a estrutura, centro cirúrgico, UTI. E quando você vai atender um paciente, que é o grande
acho que é o grande desafio dos gestores municipais, não só dos municipais, mas no Brasil. Recentemente eu vi uma matéria a respeito do envelhecimento e vai bater de encontro com o que o João Vilela falou da questão previdenciária, mas quando você tem um grande número de pacientes com mais de 75 anos, fatalmente esses pacientes são muito poucos aqueles pacientes que não são descompensados, seja com uma pressão alta, com uma diabetes, enfim. Então, nós temos alguns casos que às vezes o paciente vai para a UPA, é encaminhado para uma unidade do município, aguardando uma vaga na Santa Casa para uma cirurgia, mas não é que a Santa Casa não tenha vaga. O ambiente que compõe, todos os fatores que compõem o acolhimento desse paciente tem que estar engrenados. Eu tenho que ter, para uma cirurgia, num paciente de mais de 75 anos, um leito de UTI disponível. Senão eu não posso fazer uma cirurgia num paciente. A não ser que seja um atleta, né? O cara está estabilizado, não tem problema nenhum, mas invariavelmente o paciente que vai, ele tem uma descompensação e que precisa estar equilibrado. Exames, você tem um exame de um paciente, que foi esses 2 casos que foram notícia recentemente, coisa de uns 40 dias atrás, eram 2 senhoras, uma 82 anos, outra 86 anos, uma avó de uma jornalista. Eu entendo o desespero da jornalista, querendo ser atendida. A senhora foi atendida no serviço público e nós ficamos na dependência dessa regulação do serviço público. O serviço público, quando encaminha esse paciente, o médico que vai operar, ele tem que saber se os exames laboratoriais dessa paciente são recentes. Se for exame de 3, 4 dias, o médico tem preocupação em fazer a cirurgia para saber se ela está compensada, até porque muitas pessoas às vezes no afã de ser atendidas, não é, de ser a cirurgia, ela acaba se descompensando. É normal a gente perceber isso. Às vezes o paciente está bem num dia, no outro dia, em razão da ansiedade, acaba tendo alguma descompensação. E o que é importante destacar é que a Santa Casa, lá no passado, antes de se criar o SUS e antes de se criar a saúde complementar, a Santa Casa, ela atendia INAMPs. Quem fosse na Santa Casa era atendido, porque não existia saúde complementar como nós temos hoje. Com a criação da saúde complementar, se criou os planos de saúde, os seguros-saúde, e se criou um plano público que é o SUS. O SUS nada mais é do que um grande plano de saúde público. Eu sou contratado da mesma forma como os planos de saúde nos contratam para atender alguns pacientes, os planos de saúde nos contratam também. O SUS nos contrata para atender os pacientes que são encaminhados. Mas tudo tem um limite. Eu não tenho condição de atender toda a população. Nós tivemos nos últimos 8 meses um acréscimo na oftalmologia. Para você ter uma ideia, aumentou em média 20% ao mês os atendimentos, porque em razão da crise muita gente parou de pagar o plano e migrou para a saúde pública. Nem o município conseguiu resolver e nós temos um limite. No caso da oftalmologia, Zé, a Santa Casa, ela tem contratada 70 consultas por mês. Em maio, nós atendemos 598 consultas. Detalhe, essas 528 consultas nós pagamos o honorário do médico, nós pagamos a atendente, pagamos eventualmente, e em todo o atendimento você tem lá um procedimento, utilização de uma luva, da luva cirúrgica, utilização de algodão, você tem MatMed envolvido. Então, houve um custo. O que nós fizemos? Nós conversamos com o município e dissemos, município, nós temos que regrar a utilização desse serviço. Nós não podemos continuar atendendo mais do que nós somos contratados. Até uma parte, eu lembro justamente quando você esteve conosco, que foi divulgado o seguinte: olha, a Santa Casa cortou o atendimento de oftalmologia. É verdade. Não é verdade? É verdade. Exatamente. E essa informação foi colocada. Você esclareceu. Eu me recordo, até programa. foi um jornalista do jornal A Tribuna, Maurício Martins, uma pessoa muito inteligente, um jovem bastante atuante.
mas que talvez não tenha entendido por várias vezes quando eu expliquei de que não havia suspensão de atendimento. Não havia. Nós estamos regrando. A cirurgia de fêmur, por exemplo, que é o caso dessas duas senhoras, se o Estado de São Paulo ou o governo federal fizesse um mutirão hoje, nós teríamos alguma coisa em torno de 1.000 cirurgias para fazer. É um volume de cirurgias que estão em fila de espera, e que aí existe um episódio importante que a gente também tem que destacar, que é o acidente de moto. Hoje, na questão da trauma, principalmente, e aí envolve vários procedimentos, mas o que você tem de acidente de moto que fura a fila, porque ele entra como urgência e emergência. Então tem lá a nossa avó, uma tia... Mobiliza uma grande equipe, né? Geralmente. Não só isso, mas às vezes você tem lá uma avó, você tem uma tia que precisa operar o fêmur, que já está mancando, ou já não está se locomovendo, ou está sofrendo, e ela está numa fila de espera. Aí quando ela vai ser atendida, eu tenho um limite de serviço, como o Guilherme Álvaro tem também. Quando ela vai ser atendida, entra na frente dela um cara que caiu de moto, se estrupiou todo e acaba sendo atendido como urgência e emergência. Só um instantinho. E a questão da CAPEP, que eu perguntei para você, eu tô te dizendo, tô explicando. Você está contextualizando. Não, sim, só para você entender que, veja, as informações, elas chegam de forma distorcida. Totalmente distorcida. A CAPEP, ela é uma instituição que ela compra serviços da Santa Casa. Ela é um plano como outros. Ela compra do Frei Galvão, ela compra da Benê, ela compra da Casa de Saúde, ela compra de vários hospitais. A CAPEP, ela não é exclusiva da Santa Casa, e nem a Santa Casa é exclusiva da CAPEP. A CAPEP, por exemplo, ela não me contrata para pronto atendimento. Se uma pessoa tiver uma dor de barriga e for no pronto atendimento da Santa Casa, eu não sou contratado para a CAPEP para atender isso. Então, às vezes, o camarada foi lá, a pessoa foi lá até o pronto atendimento com uma dor de garganta, aí a pessoa disse assim, olha, infelizmente nós não podemos atender. Por quê? E aí eu quero dizer para você, eu vou explicar o que acontece. Antigamente, né? Então, antes de nós assumirmos, essa pessoa ia lá no pronto atendimento e culturalmente acabavam atendendo essa pessoa. O que acontecia na conta, nós não recebíamos da CAPEP, porque a CAPEP glosava e dizia, com toda razão, ela dizia assim, olha, esse serviço não está contratualizado, pronto atendimento não está contratualizado. Então nós não recebíamos. O que nós fizemos? Nós começamos a regrar. Eu tenho planos que são contratados apenas para ginecologia. Ele só vai fazer serviço de ginecologia. Se tiver qualquer outro procedimento, o paciente, ele sai do hospital e tem que ser levado para um hospital onde há uma contratualização. O Jorge está aqui, conhece muito mais do que eu. Eu tenho planos que, se o camarada tiver um problema num procedimento, vai operar uma hérnia, ele teve um problema, se ele precisar de uma UTI, o plano tira ele da Santa Casa, leva para um outro hospital onde ele tem a contratualização da UTI. Isso é muito comum. No caso da CAPEP, o que nós temos lá? A CAPEP, ela é um grande cliente da Santa Casa. Nós temos um volume de serviço grande, seja cirurgia, seja internação, mas nós temos alguns protocolos que a CAPEP não está contratado com a Santa Casa, ou porque ela tem condições melhores em outros hospitais, ou porque ela prefere contratar isso em outro serviço. Não houve em momento nenhum uma suspensão, olha, não atendemos mais CAPEP. O que nós fizemos foi, do dia 7 de novembro até a sexta-feira, até a sexta-feira passada, 7, 8, 9, 10, 11, até o dia 11 de novembro, nós fizemos uma reavaliação da relação comercial com a CAPEP, não só Santa Casa, como a própria CAPEP. Por quê? Uma outra informação equivocada. Eu vi, e aí eu tenho alguns amigos, né? Aliás, tem alguns, não são colegas, porque eu não sou jornalista, mas sou radialista.
Mas penso que todo jornalista deva ter nascido de parto prematuro, porque às vezes se antecipa, né? Se antecipa Na verdade, o que aconteceu? A Santa Casa, ela não tem nenhum contrato fixo de valores com a Capep, como foi noticiado em vários lugares. Olha, a Capep passou de 700 mil para 2 milhões, né? O contrato, é o da matéria. Quem não auditou, quer dizer, uma série de informações. Então, eu vou te passar a informação correta. A informação correta é que nós temos um contrato de prestação de serviço. Se num mês a Capep usar mais a Santa Casa que no mês anterior, ela vai ser cobrada por a utilização a mais. A Capep também está tendo um problema, não da Capep, mas do momento econômico. Muito, em razão da crise, em razão da dificuldade, muitos funcionários da Capep que têm direito ao Capep Saúde, mas que às vezes não utilizavam porque preferiam ter um plano com um quarto, com uma condição melhor, ou às vezes um plano mais abrangente. Muitos pararam de pagar esse plano e optaram em utilizar o serviço da Capep Saúde. E a Capep Saúde acabou tendo um volume de serviços maior. Esse desequilíbrio é natural. Se tiver uma pessoa nós tivemos um episódio da moça que foi atacada na Praia Grande, uma enfermeira, inclusive trabalhou na Santa Casa. Ela ficou internada, ela teve uma série de complicações, ela ficou mais de 40 dias na UTI. É uma conta de um paciente que ele dá um desequilíbrio na conta da operadora. Às vezes um paciente, ele pode... Eu tive um episódio agora de um paciente que foi gasto 300 mil reais de remédios oncológicos, que o plano é obrigado a pagar. Uma conta dessa, ela desequilibra o valor mensal. O que nós fizemos? A Capep, a Maria da Graça é uma pessoa séria, uma pessoa, eu reputo que uma das poucas escolhas acertadas do prefeito Paulo Alexandre. A Graça é uma delas, é uma pessoa séria, compenetrada, atuante, trabalha, e nós achamos por bem, durante uma semana, fazemos uma avaliação para que não ficasse, não criasse um problema de dívida com a Capep. Então nós fizemos o quê? Uma reavaliação. O serviço, inclusive hoje eu recebi de noite um Paulo Passos, que eu reputo uma pessoa bastante atuante, ele é assessor de imprensa de uns 50 sindicatos, né? Então, ele me mandaram um release onde o Sindeste acusa uma senhora que ela não foi atendida na Santa Casa, né? Ela não foi atendida, ela estava com o tornozelo quebrado e ela não foi atendida. E aí encaminharam ela para o Frei Galvão. E aí, olha, não continua o não atendimento e tal. Perdão, meu amigo Paulo Passo, você podia ter me ligado, eu te esclareceria. A Santa Casa, na questão da trauma, ela não atende tudo. Ela não tem esse contrato com a Capep. Então, se a pessoa vai lá, eu atendo o que está contratado. Então, a situação com a Capep é totalmente normal, os atendimentos estão normalizados, não há nenhuma, desde que seja o serviço que nós temos contratado. Então, tá normal, a Capep não nos deve nada, os valores estão todos acertados. O que nós estamos fazendo em prol da Capep é monitorando o gasto que a Capep tem com a Santa Casa, em razão desses desequilíbrios. Ok, Augusto Capo de Casa, superintendente da Santa Casa, esclarecimentos importantes aqui no Bom Dia CDL. Vamos para um pequeno intervalo, vamos aqui mostrar os nossos parceiros apoiadores comerciais. Na sequência, nossos comentaristas Nicolau Albeide, João Vilela e Jorge Tadeu Rosa Oliveira conversam com o nosso convidado. É rapidinho. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o nosso programa, Bom Dia CDL, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nós temos aqui hoje na bancada o convidado especial, o superintendente da Santa Casa de Santos, o Augusto Capo de Casa. Gostaria antes de agradecer a audiência dos ouvintes, Rafael Quaresma,
coordenador do PROCON, nosso comentarista, indo para São Paulo ouvindo o programa, o Armando Barreto, o Álvaro de Lima e o Wagner Silva, grande Wagner Silva, sempre acompanhando o meu trabalho, onde quer que eu esteja, né? Obrigado, Wagner, pela audiência. Bom, o Dr. Jorge Tadeu, que também é gestor de saúde, agora vai fazer uma colocação para Augusto Campo de Casa. Por favor, doutor Jorge, fica à vontade. Bom dia, Augusto. Bom, eu acho que você tocou num assunto extremamente importante aí, na sua explanação, a respeito dessa coerência entre atendimento, credenciamento, regulação, que é algo que a população como um todo acaba não tendo esse tipo de conhecimento, o que gera uma interpretação equivocada e todas as consequências dessa interpretação equivocada, seja uma interpretação do ambiente jornalístico ou da opinião pública como um todo. E fica claro, algo que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da Santa Casa, essa questão do desequilíbrio entre regras de contratação. O que até nos leva a crer que há um tempo atrás era uma mera conveniência, né? Então eu tinha um pacote para atendimento de eletivo, eu não credenciava na urgência, mas a urgência vinha de arrasto no atendimento. E eu acho que a população como um todo precisa entender que a saúde do paciente, ela não é um negócio, mas por trás do atendimento à saúde de um paciente existe uma contratação, existe custo, existe despesa, existe honorário, existe uma série de coisas que às vezes são colocadas numa condição meio sacerdotal, numa condição meio que como se fosse abstrato, e não é abstrato, existe custo, existe despesa, existe insumos, a população muito bem informada e com informação globalizada, ela cada vez mais, ela tem noção de qual é o atendimento de qualidade, qual é o melhor material, qual é o melhor medicamento, tá lá no Google, né? E a gente precisa entender que isso tem custo, e por ter custo, alguma fonte pagadora precisa acontecer. Ora, a fonte pagadora é uma operadora devidamente credenciada, ora, a fonte pagadora é o plano de saúde público criado pelo governo, conhecido como Sistema Único de Saúde. Isso aí é inquestionável. Inquestionável. E realmente concordo que a Santa Casa precisa estabelecer regras que deem sustentabilidade à instituição. Porque na hora que ela fechar, como já aconteceu em algumas ocasiões ao longo da história aí dos seus quase 500 anos, ela tem que se resolver. Não vai surgir uma verba vinda de um lugar ou de outro. Ainda sobre essa questão, esse ponto da trauma é triste, porque essas cirurgias eletivas que se empilham no Brasil como um todo, criaram um custo absurdo. Eu vou colocar 2 pontos muito importantes em relação a essa questão da trauma eletiva. Primeiro, é muito frequente a ocorrência de casos em que você tem que refazer uma fratura para operar o paciente. O paciente tem uma fratura numa perna, ficou aguardando um tratamento cirúrgico que não aconteceu por conta do empilhamento de pacientes. Essa fratura se consolidou de forma absolutamente tortuosa, e para você fazer a cirurgia corretiva, você literalmente tem que fraturar o osso novamente para operar o paciente. Isso é triste para uma população. E o segundo ponto derivado disso é o seguinte: esse sujeito está fora do mercado de trabalho. Ele às vezes é um adulto jovem que precisa ficar lá na Previdência, no INSS, deixa de produzir, deixa de ter o seu salário advindo do seu emprego, da sua função numa determinada empresa, e quem tem que pagar isso é a Previdência. Porque uma vez na perícia, uma vez fora do sistema de trabalho, a remuneração dele tem que ser bancada pelo sistema previdenciário. Então, é isso que tem que ser discutido. E não a gente partir para notícias apelativas demonizando a instituição que não está atendendo porque muitas vezes não está credenciado e muitas vezes não está pagando. Eu queria fazer 2 observações importantes. Se o problema da saúde fosse simples,
Os Estados Unidos não estavam numa crise com o plano que o Obama tentou implantar, não conseguiu, e que o próprio, ou não conseguiu a contento, e que o próprio novo presidente já disse que vai acabar. O problema da saúde é um problema mundial, em alguns lugares com muito mais, crise, outros com menos crise, mas é um problema. O custo da saúde aumenta em média 20% ao ano. Isso é um número até modesto. Nós temos um problema muito sério. O Brasil, agora o dólar deu uma esticada para 3,40. Parte do MatMed que é utilizado nos hospitais, ele tem como parâmetro o dólar. Portanto, você tem problemas nessa gestão. É o material médico, né? O MatMed. Do MatMed. Uma outra coisa importante para destacar é que, no caso do Adib Jatene, se vocês lembrarem, ele já lá atrás, precisa criar um imposto para poder ajudar a saúde, que acabou se deturpando, entrando no Caixa da União. O que nós temos hoje é um problema sério, não só na saúde pública, mas nos planos de saúde. A ANS passou a responsabilidade da saúde para os planos. Não tem condição você ter um contrato onde você paga uma pessoa até 30 anos, paga lá R$200 por mês de plano, e ela, eu sei que é cruel o que eu vou dizer, mas é a verdade. A gente não pode tentar esconder a verdade. Não adianta passar para o plano a responsabilidade dele pagar o remédio oncológico. E aí a pessoa entra na justiça, consegue uma liminar, sabe o que vai tá acontecendo? Estão acabando os planos. Daqui a pouco nós vamos ter no Brasil 2 planos de saúde, 2 grandes grupos americanos com 2 planos de saúde, porque eles estão aniquilando os planos menores, porque fica inviável você ter um paciente que você precisa dar o remédio oncológico. Quem tem que dar o remédio oncológico, pelo menos, é a União, é o Estado. O Estado tem que ter essa responsabilidade, como prevê a Constituição. Suplementar, né, ou complementar, ela foi criada numa condição um pouco melhor, de ter um pouco mais de comodidade, que não deve. Nós estamos vivenciando o aniquilamento dos planos de saúde, porque está inviável. A questão do que nós temos hoje de cirurgias empilhadas, como o Jorge falou, não é um problema da região, isso é um problema nacional e em todas as áreas. Então, a saúde precisa ser discutida de forma muito séria, e esses pontos devem vir a público. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. E só um ponto importante, é importante lembrar que, apesar de serem 2 grupos, um dos grupos, por 2 anos consecutivos, já está enfrentando resultados negativos econômicos, ou seja, mais dia, menos dia, toda essa pode haver até a perda do interesse desses grupos americanos da participação no Brasil, e aí isso só contribui para piorar o caos estabelecido. Bom, nós temos 2 gestores aqui que falariam Exatamente. Por muito tempo, né? Nosso e tempo coisas. É limitado, né? Não, e falariam. Eu não vou me repetir, não vou me tornar repetitivo. O que acontece? Eu também sou gestor, como o João também aqui presente, também nós temos empresa, então nós falamos de números, e os números eles são incontestáveis, eles existem e eles têm que fechar, a contabilidade tem que fechar, isso é ponto pacífico, né? O que está sendo discutido. O que realmente eu gostaria só de mostrar é que nós criamos, eu queria perguntar para o Augusto, e até para o doutor Jorge, como é que nós lidamos com isso, que num país onde foi culturalmente pregado que uma Santa Casa é de atendimento a todos, independente e pelo nome, né, já como Santa Casa de Todos os Santos. Então, que é onde surgiu o nome, inclusive, da nossa cidade. Então, como é que, com a ideia do pessoal mais velho, das pessoas que têm essa ideia de atendimento da Santa Casa incontestavelmente para todos, como lidar com isso de uma forma que a população compreenda que números são números, 2 mais 2 tem que dar 4, não pode dar 5. É muito simples, veja. Nós temos, eu digo que é muito simples porque é muito simples. A Santa Casa, ela poderia atender a todos,
desde que ela seja remunerada para isso. Alguém tem que pagar a conta. Então, o que acontece? O Estado hoje, nós temos um contrato com a União, que o município é o gestor, eu recebo um determinado valor para atender um determinado número de pessoas. E o valor que nós recebemos hoje é muito aquém do que da necessidade. Para vocês entenderem, recentemente a gente viu aí alguns hospitais, né, que estão sendo criados, que precisam de um orçamento de 10 milhões por mês para manter 200 leitos. E nós temos na Santa Casa quase que 500 leitos distribuídos ao SUS e recebemos menos que a metade desse valor. Então, se a Santa Casa, se a União chegasse na Santa Casa e dissesse assim, nós vamos contratar vocês para atender a população da Baixada Santista, nós teríamos toda a condição. Agora, nós temos que atender o que nós somos contratados, porque senão, Nicolau, no ano passado a Santa Casa teve um prejuízo de 35 milhões de reais. Se o Ariovaldo Feliciano não tivesse assumido em fevereiro, hoje não teria Santa Casa aberta. Santa Casa não se manteria aberta. Não foi com o empréstimo do BNDES, porque o empréstimo do BNDES apenas facilitou a vida da Caixa Econômica. Dos 96 milhões, 64 foram para pagamento de empréstimos com a Caixa Econômica Federal, que é um banco público. Só 31 milhões nós conseguimos destinar a fornecedores e médicos e ainda temos uma dívida anterior a 19 de fevereiro de quase 70 milhões de reais entre fornecedores e médicos. Então, achar a pessoa, não, eu quero ser atendido, eu acho que é um direito. A Santa Casa ela é uma instituição privada com fins públicos, não é? Ela atende a população, ela tem como esse objetivo, mas ela é uma instituição privada. Ela não é como um hospital público mantido pelo Estado que nunca vai fechar. A instituição não, ela tem título protestado, ela tem ações de execução na justiça, tem credores, tem gente que diz, não vou fornecer mais. Então, nós temos que enfrentar a questão da saúde de forma clara. Se a União contratasse a Santa Casa, nós teríamos condição de por mais 200 leitos, nós teremos condição de ter Como é que foi criado um conceito diferenciado, né? Eu acho que esse é um problema que eu acho que é onde tem a dificuldade para você lidar, o conceito em relação à Santa Casa. Então esse estigma que existe, eu acho que é algo que tem que ser mostrado, como você está bem mostrando aí com os números. Concordo. O Augusto está sendo bem claro como é que tem que ser realmente a gestão. É que assusta, os números assustam sempre. O Nicolau falou, a gente tem que gerir realmente. Mas o número assusta, o número é cruel. Não tem essa questão de o número não é humano. O número não tem humanidade. Claro que não tem. Não tem como. Foi explanado aqui. Houve uma questão que a saúde pública era gratuita e não é gratuita. Ela tem um custo altíssimo. E as pessoas colocam que a previdência é gratuita, que a saúde pública é gratuita, e não é gratuito nada. Na realidade, foi um engano que nós tivemos até hoje por um populismo que não vem de hoje. Tem mais de 50, 60 anos desse populismo que acontece no Brasil, de querer vender caridade e não dizer de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem de todos. E isso que assusta muito. Porque hoje, se a pessoa não tiver um plano de saúde, tendo plano já é difícil, mas se a pessoa não tiver um plano de saúde ou não tiver muito dinheiro, ela não consegue mais ter a sua saúde. E isso vem de várias razões. Eu creio que a principal, a falta de administração é muito importante. O Augusto está administrando muito bem a Santa Casa e está conseguindo hoje ter um resultado positivo porque está administrando dessa forma com mão firme, que tem que ter. Agora, a única forma que eu vejo da coisa melhorar realmente no país é acabar com a corrupção, que a gente está vendo cada vez mais os desvios que nós tivemos. Esse desvio sai de cada um de nós, gestores públicos que acabaram realmente com o nosso país, e nós estamos passando por isso há 60 anos, e cada vez pior. Agora talvez nós estejamos vendo uma luz no fim do túnel, mas é pequena, ainda é muito fraca para a gente poder ver realmente alguma coisa melhor. Augusto, as ponderações dos nossos comentaristas, dentro do que foi colocado agora de final, e até já agradecendo a sua presença, peço desculpa aos nossos interlocutores aí, o tempo é escasso e eu quero já agradecer a sua presença e convidá-lo para estar permanentemente aqui para prestar esses esclarecimentos importantes aí aos nossos ouvintes e à população. Zé, muito obrigado ao Jorge,
ao João Vilela, a toda a equipe aqui, o Rafael que se juntou à equipe, o Nicolau, a você, muito obrigado. E fica um abraço a todos os ouvintes. E lembrando que a Santa Casa está de portas abertas, sim. Nós temos alguns serviços como a maternidade, diferente inclusive do Estado, nós não fechamos 24 horas. Infelizmente, quando lotamos, não temos como ampliar o serviço, mas estamos à disposição de toda a sociedade santista. Ok. Augusto Capo de Casa, nosso convidado especial de hoje, superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Santos. É hora da gente falar de esporte aqui no Bom Dia CDL. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a você, a gente ligado na Rádio Santos, peço até desculpas porque daqui a pouco estou no lugar aqui com muita gente para falar um pouco mais baixinho, que não é muito a minha praia, não. Bora falar de Campeonato Brasileiro. Ontem na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube conseguiu um grande resultado, venceu o Vitória pelo placar de 3-2 e assumiu a vice-liderança do campeonato. Está agora a 4 pontos do Palmeiras, que fora de casa conseguiu um ótimo resultado, empatou com o Atlético em 1-1. Com isso, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior vai ter que torcer e ganhar muito para continuar a sua busca aí pelo título brasileiro. O Santos que volta a campo no próximo domingo, 5 da tarde, contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. Para essa partida não terá o zagueiro Yuri, que levou o terceiro cartão amarelo, fica de fora. Já o Palmeiras joga no próximo domingo, também às 5 da tarde, em sua casa, diante da equipe do Botafogo. Uma vitória do Palmeiras, uma derrota do Santos e um empate do Flamengo dará ao Verdão o título brasileiro, viu, Zé Ri? Ô, Ricardo, quer dizer que você está fazendo exame de sangue aí, Ricardo? Vamos aí. Rapaz, os bastidores, né? Com os documentos aqui, não conta pra ninguém, Zé, mas tá certo. De agulha não aí, vou contar pra ninguém. Eu tô fora, viu, Zé, mas não tem jeito. Hoje vou ser furado, de agulha e tudo, viu, Zé? Tá certo, Ricardinho. Então, aguardemos aí a decisão do campeonato, quem sabe para esse sábado. Santos ainda no páreo. Ricardo Martins, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia CDL. Grande abraço a você, um ótimo final de semana. Eu falei com apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Grande abraço, bom final de semana. Tchau, Zé. Obrigado, bom exame para você aí de sangue, meu caro Ricardo Martins. Agradecer aos nossos comentaristas, o Jorge Tadeu, Nicolau Albeide, João Vilela, Gena Novaes da nossa produção. Rick Santos aí hoje de licença, segunda-feira retorna na nossa equipe. Vem aí o Entre Linhas com Rafael Mota aqui na Santos FM e você vai continuar bem informado aqui na nossa emissora. Um grande abraço, bom final de semana. Bom Dia CDL retorna na segunda-feira às 7 da manhã ao vivo.